Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? A verdade é que o Crespo está tirando água de pedra. O São Paulo tá cada vez mais o elenco encurtando e a performance do time, querendo ou não, tem dado resultado. Não estão fazendo aquele jogo brilhante que fez quando o time estava melhor equipado, com os atletas, com o próprio André Silva, Luciano, o Oscar, o Lucas Moura, entre outros, até o Marcos Antônio antes de se lesionar. Mas tá jogando bem, tá rendendo, tá somando 3 pontos, que é importante. Já está ali empatado com o Botafogo na 6ª e 7ª posição, mesmo número de pontos, por mais que tenha mais jogos à frente. Mas o que importa é isso, estão lá na frente, somando, estão sempre ali perto, ali beirando, para beliscar uma vaguinha na Libertadores. Se inscreve no canal, deixa o like, bora falar sobre esse jogo, Botafogo e São Paulo. Botafogo vai até São Paulo visitar os tricolor e sai com a derrota por 1-0 com gol de Dineno. É isso mesmo, Dineno. Cara, quando eu vi a escalação de Dineno e Tapia, falei, puxa vida, hoje vai ser difícil, cara. Não que o Tapia seja ruim, ele tem feito uns golzinhos, mas ele toma a tomada de decisão dele às vezes é muito demorada, a hora que é pra passar ele não passa, cara, mas ele entrega muito em disposição, em raça, isso é importante, querendo ou não, isso é importante, ajuda muito, um cara que corre até o final, tá sempre pressionando, marcando, quando às vezes tem que segurar, igual foi hoje no final do jogo, dá uma seguradinha ali pra matar o tempo, ele conseguiu fazer, mas ele não é um primor técnico, então logo de cara você, pra quem teve Luciano e André Silva, já reclamava, tinha gente que reclamava dos dois. Para quem teve Caleri e André Silva, Caleri e Luciano, às vezes tinha gente que reclamava na má fase dos dois. Então, hoje você jogar com o Dineno e com o Tapia eu acho que seria o quê? O terceiro plano, plano C, plano D. E é tudo isso que você tá vendo acontecendo, cara. E o Crespo não reclama, o Crespo ele vai armando o time com aquilo que é dado a ele, com aquilo que é oferecido a ele, com aquilo que o elenco, com aquilo que o time, que o clube o proporciona. Se fosse alguns outros técnicos brasileiros, como nós já vimos aí, estaria reclamando em todas as entrevistas, falando, mesmo vencendo, já vi muito casos de técnico, eu não tenho um orçamento, tá faltando isso, estão se lesionando muito, cara, e ele não reclama, pelo menos publicamente. Internamente, às vezes ele pode fazer alguma exigência, ele pode puxar a orelha dos caras e falar, estão lesionando demais, a recuperação tá demorando, o que tá acontecendo? Eu acho isso interessante, eu acho que ele também tem na função dele de querer estar a par, à frente de toda a situação. Mas, falando do jogo em si, o São Paulo sai à frente com um belo passe do Enzo Dias, um cruzamento, não é um passe, eu digo um passe, na medida, o Dineno aproveita, passa por trás do zagueiro e entre o zagueiro e o goleiro Neto, que vacila, mais um vacilo do Neto, ele vacilou lá contra o Vasco no meio da semana e hoje mais uma vez dá esse vacilo, toma o gol e o São Paulo sai à frente logo no início do primeiro tempo e o São Paulo cresce no volume de jogo, posse, e o Botafogo não produz nada no primeiro tempo, 0 finalização no gol, Botafogo meio perdido, cara, o Botafogo não tá lá essas coisas não, né? Tudo bem que teve o desmanche do time, técnico saindo, Super Mundial, aí o técnico sai no Super Mundial, Paiva, deixa para contratar depois, e tudo esse planejamento, eu acho que o John Textor achou que ele conseguiria ter um achado igual no ano passado com o técnico português ali, mas não deu certo não, ele não conseguiu ter esse achado, não trouxe o Ancelotti, não tá dando liga, tá oscilando muito em atuações, uma vez ou outra faz um joguinho mais equilibrado, vence bem, mas muito difícil o arranque, essa parte aí, então o Ancelotti já tá ali na corda bamba, muitas torcidas, muitos torcedores pedindo já pra saída dele, então fica aí essa complicação. Do outro lado do São Paulo é só alegria até o próximo dia, né, porque em treinamento o Ferreirinha sentiu, não vai jogar, não veio pro jogo, aí vai jogar o lateral esquerdo, Enzo Dias, sente. Substituído, entra quem? O Wendel, o seu substituto, sente também e no fim do jogo tá lá sofrendo para jogar. Então, depois o pessoal ali do São Paulo comunica que o Enzo Dias teve uma entorse no tornozelo esquerdo
enquanto o Wendel teve, eu acho que um estiramento, alguma coisa assim, uma lesãozinha mais muscular, sentiu, e que vão ter que passar por exames para ver o que que é. E aí o São Paulo fica nessa sinuca de bico, porque na quinta-feira já joga contra a LDU pela Libertadores ali, pelas quartas de final, lá na altitude, então fica essa complicação. Uma coisa boa ainda, além da vitória, é o quê? A boa atuação do Rigoni, quando ele entrou. Então, cara, o Rigoni, ele joga muito bem pelo São Paulo, incrível. Com o Crespo, então, foi sua melhor... eu acho que foi uma das melhores atuações da carreira dele, um dos melhores momentos da carreira dele com o Crespo. E depois tem aquela queda, que foi a equipe inteira que teve essa queda. Mas ele, enquanto foi ali uma equipe que estava razoavelmente bem, conseguindo jogar bem, o time todo, ele era o destaque. Eu me lembro dele ter feito muitos gols ali até contra o 9 de julho lá, ele fez um monte de gol, depois assistência. É um cara que faz chutes de direita, de esquerda. Hoje ele mesmo cortou de ambidestro, joga muito bem. Hoje ele teve uma arrancada que, cara, por pouco não saiu um golaço dele na estreia. Faltou isso aqui mesmo para sair um golaço dele. E o Tolói jogando muito bem também ali na linha de 3 zagueiros, titular desde o início. Ainda, né? Então ele vem o que? Ele sai do Atalanta, fim de temporada, ele vem para o São Paulo um tempo depois, então precisou fazer esse ajuste físico. Ele ainda não está, acho que no auge físico dele, e também no tempo de bola, que vai sentir, porque é muito tempo parado sem jogar, mas é muito bom já ter ele ali. O Arboleda também entra depois durante o jogo, então são ótimos zagueiros. O São Paulo está muito bem, o Sabino hoje jogou muito bem. Deveria ter sido expulso o Vitinho na entrada que ele dá no Sabino, e aí poderia facilitar o segundo tempo do São Paulo, que sofreu um pouquinho de pressão com a queda de alguns jogadores, né? Com a saída do Rodriguinho, com a entrada do Marcos Antônio para fazer a função do Rodriguinho. Aí tem lá o próprio Pablo Maia e o Luan fazendo ali a segunda linha ali a primeira linha de defesa. Os dois não são tão bons assim para sair, né? Então o Marco Antônio, que estava ali, ele passa para frente para fazer a função do Rodriguinho, e aí o São Paulo perde um pouquinho da saída de bola, então acaba sofrendo uma pressão ali que poderia ter sido desnecessária e evitada se o VAR e se o senhor Wilton Pereira Sampaio tivesse observado esse lance, que para mim foi total falta de responsabilidade do Vitinho, que ele poderia ter prejudicado mais ainda o Botafogo, e o Botafogo não conseguiria nem correr atrás do prejuízo ali, tentar um empate, porque ele dá uma solada, ele entra, ele abre o espaço ali de contato, esticando a perna, sola a barriga ali do Sabino, e correu risco. O VAR não chamou, não sei porquê, né? Deve ter tido algum sentimento de que falaram que não foi proposital, né? Foi acidental, mas, cara, não tem nada. O movimento ali é totalmente de proposital. Ele amplia o espaço do corpo, ele estica a perna quando ele sente que toca na abdômen, na barriga do Sabino, e depois ele cai e dá aquele miguezinho. Mas o mais importante aqui, nesse lance não machucou, os 3 pontos do São Paulo, os tricolores felizes, o São Paulo invicto com o Crespo no Morumbi, que sempre o São Paulo foi forte em casa, e que continue assim pra nós, né, torcedores tricolores. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e bora pra cima, rumo ao tetra da Liberta. Valeu, é nóis.